Fala pessoal, tudo bem com vocês? Na aula de hoje a gente vai revisar um pouco dos conceitos de força, relembrar como a gente faz decomposição de forças em componentes em X, componentes em Y, e depois a gente vai aprender como calcular e entender o equilíbrio de um ponto material, beleza? Então, quer aprender um pouquinho mais sobre isso daí? Vem comigo, roda a vinheta. Então, os objetivos da aula de hoje são revisar, o conceito de força. Primeiro a gente vai ver o que é uma força. Depois, revisar algumas relações trigonométricas importantes para o cálculo da decomposição de forças. Depois, revisar o cálculo da decomposição de forças, como é que a gente faz, a decomposição de uma força inclinada, por exemplo, em duas componentes, uma no eixo X e outra no eixo Y. E depois compreender a aplicação do equilíbrio de um ponto material. A gente vai ver o que é o equilíbrio de um ponto material, entender como ele funciona e depois fazer um exemplo aí, beleza? Então, força, a força, qualquer força, é a representação de uma ação de um corpo sobre outro, certo, pessoal? Então, ela sempre vai ser caracterizada por quatro coisas, tá? Primeiro, o seu ponto de aplicação, Primeiro, o seu ponto de aplicação. Depois, sua intensidade, sua direção e o seu sentido, tá? Então, a intensidade de uma força é expressa em Newton, como a gente já viu em aulas passadas, em cima das unidades do Sistema Internacional de Unidades, o SI, certo? Então, toda força, como a gente viu agora, pela caracterização dela, toda força é um vetor, tá? Ou seja, ele vai ter um ponto de aplicação, uma intensidade, uma direção e um sentido, tá? Então, nesse caso aqui, dessa força que está sendo mostrada na figura, o ponto de aplicação dela é esse aqui, ó, certo? É esse ponto de aplicação dela aí, tá bom? Esse ponto de aplicação dela, certo? A intensidade dela é o tamanho do vetor aqui, Se a gente fosse fazer uma cota aqui, a gente ia cotar esse vetor até aqui. E esse tamanho aqui seria o valor da intensidade dela. Ou a gente pode digitar, dizer qual o valor, sei lá, 10 newton, por exemplo, seria a intensidade dessa força. A direção, pessoal, é a inclinação, dessa reta que o vetor está. Então, é esse tracinho preto aqui, ó, é a direção, tá? Então, a direção dessa força é um ângulo alfa, já que não tem nenhum número aqui, com a horizontal. Suponha que isso aqui fosse um eixo X, a gente poderia dizer que a direção dessa força é que a força faz um ângulo alfa com o eixo horizontal X, certo? Então, essa é a direção. E o sentido é o sentido da seta, tá? Então, para baixo, certo? Para baixo, à esquerda, vamos dizer assim, Então, esse é o sentido, é para onde a seta está apontando. Então, a direção é onde a linha de ação da força está e o sentido é para onde ela aponta, tá? Por exemplo, se fosse uma força vertical, assim, ó, certo? A gente diria que a direção dessa força, pegando a linha de ação dela, seria a direção vertical e o sentido seria para cima. Já se fosse uma força assim, ó, a direção seria vertical também. Veja que é a mesma direção, a linha de ação da força está na mesma direção, mas o sentido seria para baixo. Então, o sentido está relacionado com para onde a seta está apontando, certo? E a direção, como a linha de ação está situada em relação aos eixos X e Y, certo? Aqui, nesse outro desenho de força, é mais para a gente ver a diferença de sentido, Então, a direção é a mesma, um ângulo alfa com o eixo X. Então, veja que a linha de ação está aqui também. Só que o sentido é para cima, Veja que a setinha está apontando para cima e não para baixo, como aqui,
tá? Beleza? E o ponto de aplicação importante salientar, ó, é esse aqui. Ah, professor, qual é o ponto de aplicação? É onde a linha de ação encontra o eixo X, ou o eixo Y, o eixo de referência que você está buscando, certo? Então, como o nosso eixo de referência é o eixo X, o ponto de aplicação dessa força é esse ponto aqui, assim como nessa também, tá? Então, vamos para algumas relações trigonométricas importantes que a gente com certeza vai utilizar aqui na disciplina de estruturas, principalmente, né, na hora que for necessário decompor forças, tá? Então, as principais relações trigonométricas que a gente vai usar são essas três, tá, pessoal? Essas três aqui, ó, o seno, o cosseno e talvez, um caso ou outro, a tangente. Mas o seno e o cosseno a gente vai usar demais, tá? Sempre a gente vai usar. Então, só para relembrar, né, essas relações trigonométricas, tá? Elas só são válidas para triângulos retângulos, certo? Triângulos retângulos. O que é um triângulo retângulo? É um triângulo, né, obviamente, três lados, três ângulos internos, em que um desses ângulos é um ângulo de 90 graus, tá? Então isso é um triângulo retângulo. Se não tiver um ângulo de 90 graus no triângulo retângulo, ele não é triângulo retângulo, tá? Ele é outro triângulo. Tá? Então tem que ter um ângulo de 90 graus para ser um triângulo retângulo. Então lembrem disso e lembrem que, retomando, né, repetindo, essas relações trigonométricas aqui só valem para triângulos retângulos, tá bom? Beleza? Então vamos entender melhor cada uma dessas duas, principalmente seno e cosseno aí, tá? Nesse triângulo aqui, ó, certo? Nesse triângulo aqui, certo? Quem é o cateto oposto ao ângulo alfa? Eu estou querendo o seno, ó, de alfa. O meu ângulo que eu quero é alfa, tá? Então o ângulo alfa está aqui, tá? A hipotenusa sempre vai ser o lado que está oposto ao ângulo de 90 graus, ou o lado maior. A hipotenusa sempre é o lado maior. Então a hipotenusa aqui é A, certo? Esse lado A que está em vermelho, tá? O cateto oposto é o cateto oposto ao ângulo. Então se o ângulo é esse aqui, alfa, tá? O cateto que está do outro lado dele, ou seja, que o ângulo não está tocando, é o cateto oposto. Que no caso aqui é esse lado verdinho que a gente chamou de C. Tá? Certo? E aqui mais uma vez a observação, né, do que é triângulo retângulo. E aqui à esquerda um exemplo, pessoal. Esse ângulo alfa aqui, ó, certo? Para esse triângulo dá para ver que ele é retângulo, a gente tem um ângulo de 90 graus aqui. Quem é a hipotenusa? A hipotenusa é o lado maior, então nossa hipotenusa aqui é 17. É a nossa hipotenusa. E quem é o cateto oposto ao ângulo? O cateto que está pregado no ângulo é 15, então ele não é oposto, ele é o adjacente. Então o que está oposto é o que está do outro lado. Então é esse cateto aqui que mede 8. Tá? Então se a gente fosse fazer o seno de alfa aqui, ó, seno de alfa desse triângulo, seria o cateto oposto, 8, dividido pela hipotenusa, 17. Certo? Então seria isso. Tranquilo. Já no cosseno, o cosseno de um ângulo alfa é a divisão entre o cateto adjacente a esse ângulo e a hipotenusa. Então, novamente, naquele nosso exemplo, veja agora que o cateto adjacente é B. Por quê? Porque ele está pregado no ângulo. Ó. Veja que o ângulo alfa está aqui, o ângulo toca nele e toca na hipotenusa. Então, o cateto adjacente é sempre o que está ao lado do ângulo, junto do ângulo, certo? Encostado no ângulo. Então, é o nosso cateto B aqui. E a hipotenusa é o maior lado, novamente, A. Tá? Para esse triângulo aqui, ó, né?
Quem seria o cosseno desse ângulo alfa? Então, cosseno desse ângulo alfa seria o nosso cateto adjacente. Então, o ângulo ele toca nesse cateto e nesse. Esse cateto aqui é o maior, é a hipotenusa. E esse outro aqui é o cateto adjacente. Então, o nosso cosseno seria 4 dividido pela hipotenusa, que é 5. Certo? Então, seria 4 desse ângulo aí, desse triângulo aí. Beleza? Show de bola, né? Dentro das relações trigonométricas, tem alguns valores de seno e cosseno de alguns ângulos que são muito utilizados, né? 30 graus, 45 graus, 60 graus. E a gente faz essa tabelinha aí para consultar quando for necessário. Por exemplo, o seno de 30 graus, a gente sabe que é 1 meio. O cosseno de 30 graus é raiz de 3 sobre 2. Então essa tabela serve para consulta mesmo, certo, pessoal? Mas vocês podem usar a calculadora tranquilamente para calcular isso aí. E agora vamos esse exemplo, né? Vamos agora para o quadro para fazer esse exemplozinho aí de decomposição de forças, beleza? Lembrando aqui, né, desses detalhes, né, do seno e do cosseno, e observem que eu tenho uma força, né, aqui, essa força aqui de 200, né, essa força de 200, e ela vai ter aí duas componentes. Ela vai ter aí duas componentes, uma componente na direção do eixo Y e uma componente na direção do eixo X. Então a gente vai transformar essa força de 200, substituir ela por duas forças, uma no eixo Y e outra no eixo X. Essas forças aqui, juntas, a FY, FX e a de 200, formam, como vocês podem ver aqui ao lado, formam aqui, ó, certo? Um triângulo retângulo. Ó. Veja que fica bem direitinho. Ó. Vou até botar de vermelho aqui. Fica bem direitinho. Ó. Aqui, aqui e aqui. E aqui um ângulo de 90 graus. Ó. Então a gente pode considerar que cada força dessa é um cateto. Certo? Então 200 seria a hipotenusa. Fx seria o cateto adjacente ao ângulo de 40. E Fy seria o cateto oposto. Veja que o ângulo de 40 está aqui. Ele toca em Fx e 200. Então, Fy está oposto a ele. E aí, com isso, com o seno e o cosseno, a gente consegue encontrar os valores de Fx e de Fy. Vamos lá para o quadro. Vamos lá fazer para vocês compreenderem bem como é que a gente faz essa decomposição de forças. Então, ó, como vocês podem ver, né, eu tenho a força de 200 libras, né? Libra também é uma unidade de força, né? Então ela é essa força aqui, certo? E ela tem duas componentes, né? Como toda força no plano, ela tem duas componentes, uma componente em X e uma componente em Y. Então, para encontrar as componentes dessas forças, eu vou utilizar as relações trigonométricas. Então eu sei que o cosseno, né, de um ângulo é igual, de um ângulo, né, no caso do nosso ângulo de 40 graus aqui, cosseno de todo ângulo é igual ao cateto adjacente ao ângulo, que no caso é Fx, dividido pela hipotenusa, que no nosso caso é a força de 200. Certo? Então, como é que eu faço a partir dessa equação para encontrar Fx? Eu deixo Fx de um lado e passo 200 multiplicando para o outro lado. Então, fica Fx igual a 200 vezes o cosseno de 40 graus. Né? Se fizer essa multiplicação, né, a gente vai encontrar, né, fazendo na calculadora diretamente o cosseno de 40 graus, a gente vai encontrar um valor de 153 libras. 153
libras. Certo, pessoal? Então esse é o valor de Fx. Fy não é diferente, né? Só que ao invés de usar o cosseno, né, que é o cateto adjacente, eu vou usar o seno, que é o cateto oposto. Então eu vou usar outra relação trigonométrica. O seno de 40 graus é igual a Fy dividido por 200. Que eu faço semelhante, né? Isolo Fy igual a 200 vezes o seno de 40 graus. E aí eu vou encontrar, fazendo esse cálculo aí, Fy igual a 100, aproximadamente, né? 129 libras. Beleza, pessoal? Então, é assim que a gente encontra as componentes de uma força quando a gente tem, né, o ângulo entre essa força e uma das componentes. Então agora vamos para a parte de equilíbrio de um ponto material. Para a gente entender o equilíbrio de um ponto material, primeiro a gente precisa entender o que é um ponto material. Então, na prática, pessoal, um ponto material é um ponto, tá? Ponto. Ele não tem dimensão, ele não tem distância, não tem comprimento, não tem volume, não tem nada. Ele só ocupa um ponto no espaço. Então, ele é o único ponto, como esse ponto A aí, certo? E aí, as forças, elas vão estar sendo aplicadas nesse ponto, tá? Diversas forças, como vocês veem aqui nessa imagem, tá? Força F1, F2, F3, F4, várias forças sendo aplicadas nesse ponto. Se houver uma resultante de forças aqui, ou seja, né, na hora que a gente somar todas essas forças, uma direção e sentido ficar maior, né, der uma força resultante diferente de zero, esse ponto A ele vai andar, tá? Ele vai se locomover, esse ponto A. E aí a resultante não vai ser zero. No momento em que a resultante é zero, esse ponto A ele não se mexe, ele fica parado. Então, se ele fica parado, quando ele fica parado, a gente considera que ele está em equilíbrio. Então, para ele estar em equilíbrio, o somatório de todas as forças aplicadas no ponto tem que ser zero. Ou seja, a resultante de forças aqui aplicadas nesse ponto material tem que ser zero. E aí ele vai estar em equilíbrio, ou seja, vai ficar parado. Nas nossas estruturas, elas não vão se mexer, né? Aqui no curso. As estruturas não vão se mexer, as estruturas vão ficar paradas, vão ficar em equilíbrio. Então, por isso, é interessante e é necessário que a gente aprenda a calcular o equilíbrio de um ponto material para depois seguir para o equilíbrio de um corpo, que vai ser visto na aula seguinte, beleza? Então, esse princípio aqui, como eu citei aqui, é uma consequência daquela primeira lei de Newton, né? Que diz que se a força resultante que atua sobre um ponto material é zero, este ponto aqui permanece em repouso, ou seja, né, se ele estava parado, ele permanece parado, certo? Então, é isso que a gente vai calcular agora. E para calcular isso, né, a gente vai usar essa fórmula aqui que diz que o somatório de forças é igual a zero, ou seja, a força resultante desse sistema de forças que está sendo aplicado no ponto vai ter que ser zero. Tem situações específicas que isso acontece na natureza, pessoal. Por exemplo, numa teia de aranha, tá? A teia de aranha tem diversas linhas aí, né? Diversas linhas. E ela é montada de uma maneira que cada linha dessa suporta, né? Apoia outras linhas, né? Que vão arrodeando aí a teia. Veja que todas as linhas são concêntricas, ou seja, tem o mesmo centro, que é esse meiozinho aqui. Que pode ser o que a gente pode, né, fazer uma analogia, né, uma relação, que esse centro aqui é o nosso ponto material. Então todas as forças aqui, ó, que estão em cada linha dessa estão em equilíbrio. E aí esse ponto material fica também em equilíbrio. Vocês conhecem, né? Não sei se vocês conhecem, pessoal, alguma outra situação prática onde o equilíbrio de forças de um ponto material está presente? Se conhecerem, coloquem aí nos comentários para a gente discutir, seria muito interessante
a participação de vocês aí, certo? Então coloquem aí nos comentários quais outros tipos de situações práticas você conhece onde o equilíbrio de forças está presente. Aqui, ó, nesse outro caso, né, a gente tem forças sendo aplicadas em 3 direções. Ó, essa azul na direção vertical, essa vermelha numa direção com 60 graus em relação ao eixo X e essa verde numa direção de 30 graus em relação ao eixo X. Uma está num sentido, outra está no sentido, outra está no outro sentido, né? E aí a gente busca aí o equilíbrio desse ponto material. Se todas as forças aqui forem, no final, ao ser somadas, resultarem em zero, a resultante delas for zero, esse ponto vai ficar parado. Se não, esse ponto vai andar na direção e sentido da resultante de forças. Então, se a resultante for para cima, por exemplo, para essa direção aqui, ele vai andar para essa direção. Se ela for para baixo, para a direção para lá, ele vai andar para lá, certo? Então isso é uma situação muito interessante de fazer na prática, vendo, né? Cada um puxando de um lado e observando, né, como esse ponto vai se mexer. Uma situação prática interessante que isso acontece muito, pessoal, é no cabo de guerra. Cabo de guerra. Cabo de guerra você tem uma corda. No cabo de guerra você tem uma corda, né? Tem uma corda aqui. Tem uma pessoa de um lado puxando, uma pessoa aqui desse lado, né, puxando, e outra pessoa puxando do outro lado. Uma outra pessoa aqui do outro lado puxando também. E tem aqui sempre no cabo de guerra uma marcação no meio, certo? Essa pessoa aqui da esquerda está puxando com uma determinada força, uma forçona, vamos dizer que esse aqui seja forte, uma forçona, e esse aqui da esquerda está puxando com uma forcinha menor. A resultante vai ser para qual lado, pessoal? Para a direita, né? Então a força resultante seria para lá, certo? E aí quem é que ganha o cabo de guerra? Esse cara aqui. Para onde esse ponto vai? Para lá também, do mesmo jeito, no sentido e direção da resultante. Então é um exemplo muito clássico, certo? Então, pessoal, eu queria que vocês pensassem aí sobre essa situação, considerando que esse ponto central aqui, ó, está em equilíbrio, certo? Esse pontinho no meio, que ele está em equilíbrio. Nesse formato de forças aplicadas, uma de 60 graus, uma de 30 graus e uma para baixo, sem saber o valor delas. Se esse ponto aqui está em equilíbrio, certo? Esse ponto aqui está em equilíbrio. Qual dessas 3 forças aqui é maior? E qual dessas 3 é menor? Você consegue afirmar aí para mim? Qual dessas aí é maior, qual dessas aí é menor? Coloquem aí nos comentários, né? Coloquem aí nos comentários, que depois eu vou fazer um outro vídeo explicando essa situação e qual delas é menor, qual delas é maior, certo? E como a gente pode analisar isso aí, certo? Sem precisar fazer um cálculo efetivamente, tá? Só conseguindo imaginar as forças aí e considerando que esse ponto aqui central está em equilíbrio, tá? Ou seja, a resultante de forças aí é zero, beleza? E agora vamos fazer esse exemplo, certo, pessoal? Então vamos para o quadro fazer esse exemplo. A gente tem 4 forças, a força Fx de 80 newtons, a força Fy de 56 newtons, a força Q de 60 newtons e a força P de 40 newtons. E a gente quer saber se esse ponto A aqui, esse ponto material A, está em equilíbrio. Então vamos aí fazer esse exemplo no quadro para ver se esse ponto está em equilíbrio ou não. O que, é que vocês acham? Vocês acham que ele está em equilíbrio ou não? Vamos lá, vamos dar uma olhadinha nisso daí. Então, primeiramente, o que a gente quer checar aí, né, é se o ponto A está em equilíbrio, né? Então a gente vai usar, para isso, a gente vai usar a fórmula, né? O somatório de forças vai ter que ser igual a zero. Para isso, a gente vai dividir essa fórmula em duas, tá? A gente vai dizer que o somatório de forças na direção x é igual a zero e que o somatório
de forças na direção y é também igual a zero. Tá? Então, a gente vai fazer essa verificação primeiro, somatório de forças em x igual a zero, e depois outra verificação do somatório de forças em y igual a zero. Para a gente fazer isso, a gente primeiro precisa observar se existem forças inclinadas aqui na nossa situação problema, né? No nosso exemplo. Então a gente tem duas forças inclinadas. Tem essa aqui, que é igual a 60 newtons, né? Que está com um ângulo de 45 em relação ao eixo x. Se a gente observar, a gente vai ver aqui ó, que essa força Q aqui, ela tem um ângulo de 45 graus em relação ao eixo x. 25 mais 20, certo? Porque o ângulo que nós queremos não é o ângulo em relação, não é um ângulo em relação à força P, e sim o ângulo da força, tá? O ângulo dessa força Q em relação ao eixo X. Então ele vai até aqui, tá? Então, normalmente para fazer isso a gente redesenha a força. Ela vale 60 newtons, certo? Tá aqui a força Q. Ela vale 60 newtons, 60 newtons, certo? 60 newtons. E ela vai ter aí duas componentes, certo? Ela vai ter duas componentes. Ela vai ter uma componente vertical aqui, certo? Que eu vou chamar essa componente vertical aqui, a gente vai chamar de FY, certo? FY, certo? E vai ter uma componente horizontal também, certo? Vai ter uma componente horizontal também aqui, as duas partindo do mesmo ponto, certo? Componente horizontal, que a gente vai chamar de Fx. A gente pode chamar também, pessoal, de Qx ou Qy, né? Certo? Então as forças vão ser essas, tá? Fx e Fy. Esse ângulo aqui, né, da força com o eixo x, esse ângulo é, como a gente acabou de ver, 45 graus, certo? Esse ângulo é de 45 graus, certo? Vou botar aqui 45 graus, certo? Que é 25 mais 20, tá? Então a gente tem essa situação aqui, tá? Então a gente vai usar as relações trigonométricas para encontrar os valores de Fy e Fx, beleza? Então a gente pode considerar um triângulo, né, dessa maneira. Aqui é Fx, aqui é Fy e aqui a força Q. Correto? Certo? Então eu vou colocar aqui de novo. Aqui a força Q de 60 newtons. Aqui a força Fx. E aqui a força. Aqui a força Fy. Certo? Então, ó, três lados e aqui o ângulo no meio, 45 graus, certo? Como é que a gente vai fazer isso, né? Fazer da seguinte maneira, né? Primeiro, vamos usar o... Como é que a gente descobre Fx? Usando o cosseno, porque Fx é o ângulo adjacente, é o cateto adjacente ao ângulo de 45 graus. Então, o cosseno de 45 graus... Vou até botar assim, ó, 45 graus. Vai ser igual a o cateto adjacente, Fx, então um pouquinho aqui, dividido pela hipotenusa que é 60. Então esse 60 aqui, pessoal, ele passa para o outro lado multiplicando, né? Então vai ficar Fx igual a 60 vezes o cosseno de 45 graus. Beleza? Tranquilinho, né? Até aí? Pronto. Então, o valor de Fx aí vai ser igual, Fx vai ser igual a... Se vocês calcularem aí o cosseno de 45 graus, multiplicarem por 60, vocês vão encontrar 42,426 newtons. Certo? Esse é o valor da força. Lembrem da unidade, tá? Se a força está em newton aqui, a gente coloca newton também, tá? Agora a gente vai fazer
A mesma coisa para encontrar FY, só que FY está oposto ao ângulo. Então, como ele está oposto, eu vou usar o seno, certo? Vou usar o seno. Então, vamos lá. O seno de 45 graus vai ser igual a FY dividido por 60. Né? FY dividido por 60. Multiplicando, né? Passando 60 para o outro lado, multiplicando, vai ficar com FY igual a 60 vezes o seno de 45. E aí a gente vai encontrar FY igual a 42,426 newtons. Por que deu igual, pessoal? Porque o seno de 45 é igual ao cosseno de 45. Uma vez que o ângulo 45 graus tem seno e cosseno iguais, tá? Então, por isso que os resultados deram iguais. Então, essas duas componentes têm a mesma intensidade, beleza? Então, vamos guardar esses valores aí de Fx e Fy para usar depois, beleza? Agora, pessoal, vamos calcular as componentes da força P, força P de 40 aqui. Então, da mesma maneira, né? Vamos redesenhar a força. Aqui a força P tem um ângulo menor com o eixo X, certo? Aqui ela. Ela vai ter duas componentes. Uma componente na vertical, que eu vou chamar de PY, tá? Vou chamar aqui de PY. E uma componente na horizontal, que eu vou chamar de PX. Certo? PY e PX. E aqui a força, né? A força aqui, P, que vale 40 newtons, certo? E aí o ângulo que ela faz da força com o eixo X, né? Se a gente olhar aqui, ó, certo? Se a gente olhar aqui, dar um zoom aqui, a gente vai ver que a força P, que é essa aqui, faz um ângulo de 20 graus com o eixo X, certo? Então, justamente 20 graus. Aqui, ó. Esse ângulo aqui, certo, pessoal? É 20 graus, certo? 20 graus. E aí, isso também forma um triângulo retângulo, é só pegar esse lado P e botar para cá, certo? Então, a gente vai ter um triângulo retângulo aí, ó, aqui e aqui, certo? Com os 20 graus aqui dentro, certo? Com os 20 graus aqui dentro. Aqui em cima, 40 é a hipotenusa. 40 newtons a hipotenusa. Px é o cateto adjacente. E Py é o cateto oposto. Sempre em relação ao ângulo, tá, pessoal? O ângulo aqui, Py está oposto ao ângulo, o ângulo aqui, Px está adjacente ao ângulo. E aí, para calcular isso, de forma muito semelhante ao que a gente viu antes, só observar o seguinte: agora o ângulo é de 20 graus e a força é 40 newtons. Então, como é que vai ficar? Cosseno de 20 graus é igual a Px, que é o cateto adjacente, dividido por 40, que é a hipotenusa. Certo? Aí, passando 40 multiplicando para lá, a gente fica com Px igual a 40 vezes o cosseno de 20 graus. Certo? E aí, no final, a gente obtém Px, se vocês multiplicarem aí direitinho, né? Px igual a 37,588. Vamos procurar usar
3 casas após a vírgula, tá? E newtons, que é o valor, a unidade da força, tá? Então esse é o valor de Px. Para Py, a gente vai usar o seno do ângulo, uma vez que ele está oposto. Então seno de 20 graus, seno de 20 graus é igual a Py dividido por 40, certo? Vou abrir mais um pouquinho aqui, isso. Py então vai ser igual a 40 vezes o seno de 20 graus. E aí Py, vocês calcularem aí, vai dar igual a 13,681 newtons, certo? Então essa é a componente em x, essa é a componente em y. Vamos pegar aqui, guardar ali ao ladinho, Px e Py. E aqui, Qx e Qy, né? Fx a gente chama Fx e Fy, mas vamos chamar de Qx e Qy, tá? Pronto, pessoal. Agora a gente pode ir fazer o somatório de forças em x e o somatório de forças em y, né? Porque a gente já tem as duas componentes da força P e as duas componentes da força Q. Agora é só somar tudo que está em x, depois tudo que está em y e verificar se dá zero. Vamos lá, vamos fazer isso aí. Pronto, pessoal, então agora vamos fazer o somatório de forças, né? Fazer o somatório de forças aí para ver se esse ponto A aqui está em equilíbrio ou não, certo? Então, primeiramente, a gente vai fazer o somatório de forças em x, certo? Igual a zero. Então, vamos pegar todas as forças que estão em x. Lembrando que a gente vai considerar que toda força que está com esse sentido para a direita é positivo, tá? Sentido positivo do eixo x. Então, ó, primeiro vamos pegar a força Fx igual a 80. Ela está para a direita ou para a esquerda? Está para a esquerda, né? Então vai ser menos 80 newtons, certo? Depois a gente vai pegar as componentes. Essa força aqui tem componente em x? Não tem, ela está toda em y. A força Q tem componente em x? Tem, Fx. Ela está para a direita ou para a esquerda? Está para a direita, né? Uma vez que essa força aqui está indo para a direita. Então, mais 42,426. Né? E a componente em x da força de 40, que é 37,588, que também está para a direita. Então, mais 37,588. Aqui, newtons. E aqui também, newtons. Certo? Lembrando das unidades. Então, esse somatório aí vai me dar quanto? Vai dar zero? Se vocês somarem aí, vocês vão ver que o somatório de forças em x vai dar igual a 0,014 newtons. Não é zero, tá? Não deu zero. Então, o somatório aqui de forças em x, aqui é o símbolozinho do somatório, deu isso aí, certo? 0,014. Pelo somatório de forças em x não dá zero, já dá para ver que o ponto material não está em equilíbrio. O ponto material não está em equilíbrio, certo? Só por esse somatório de forças em x. Mas vamos fazer também um somatório de forças em y, tá? Para vocês verem. Somatório de forças em y igual a zero, certo? Aí vai ficar, essa força aqui não tem componente em y, mas essa tem, tá para baixo é negativo, então menos 56, tá? A componente em y da força Q, 42,426, tá para cima, então positivo, 42,426 positivo. E a componente da força P também está para cima, 13,681 newtons, certo? Se a gente somar isso tudo aí, pessoal, vocês vão ver que vocês vão obter um somatório de forças em y igual a 0,107 newtons, tá?
esse somatório aqui também não... Esse somatório aqui também mostra que o ponto material não está em equilíbrio. Certo? O ponto material, de fato, não está em equilíbrio. Certo? Então, tanto no somatório de forças em X como no somatório de forças em Y, o ponto material não está em equilíbrio. E por isso aí, né? Por isso, a resposta é essa, né? Se apenas um dos somatórios fosse diferente de zero, a resultante já daria diferente de zero. E aí, o equilíbrio não estaria satisfeito, certo? Então, basta que um dos dois somatórios não dê zero para o ponto não estar em equilíbrio. E para que o ponto esteja em equilíbrio, os dois somatórios têm que ser iguais a zero. Beleza? Espero que vocês tenham gostado do exemplo, pessoal. Mais uma vez, muito obrigado por ter assistido o vídeo até o final. Se está gostando do canal, se inscreve, dá um like nos nossos vídeos, porque por aí vem muito mais. Espero contar com você. Qualquer coisa, coloca alguma dúvida aí nos comentários e um grande abraço e até a próxima aula.